Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dinâmica, capítulo 17, exercício número 42. Vamos ao enunciado. A caixa uniforme tem uma massa de 50 kg e repousa sobre o carrinho, tendo uma superfície inclinada. Determine a menor aceleração que vai fazer com que a caixa tombe ou deslize em relação ao carrinho. Qual é a intensidade dessa aceleração? O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o carrinho é ms igual a 0,5. Então, temos aí como objetivo no exercício determinar qual vai ser a menor aceleração, se será para a caixa tombar ou se será para a caixa deslizar. Então, temos aqui a caixa que está sobre o carrinho, que tem a superfície inclinada aí de 15 graus. Sobre o carrinho vai ser aplicada uma força F, que vai fazer com que ele entre em movimento, um movimento de translação aqui na direção horizontal. O movimento vai ser no sentido aí da direita para a esquerda, tá? Que vai fazer com que a caixa se movimente também. A caixa é uma caixa uniforme, ou seja, a sua massa está distribuída uniformemente na geometria, que faz com que o centro de massa da caixa seja exatamente no centro geométrico da figura, que é o retângulo. Então aqui a gente tem o centro de gravidade. Então, com a aplicação da força F, o centro de gravidade vai ser acelerado e teremos aí uma aceleração que vai ser paralela aí à horizontal, ou seja, ao solo, que vai ser a aceleração AG. Com o movimento aí determinado, que é um movimento de translação, vamos colocar aí o sistema de referência inercial do problema. Eu vou colocar como sendo o eixo Y perpendicular à superfície aqui do carrinho e vou colocar o eixo X sendo paralelo à superfície do carrinho com o sentido positivo para o lado da direita, tá? Aí, tendo colocado o sistema de referência, vamos colocar as forças que se aplicam sobre a caixa. Então, temos a força peso, que vai ser aplicada aí no centro de gravidade, que é dado por massa vezes gravidade. Além da força peso, como a gente tem aqui a caixa em contato com a superfície, vamos ter uma força contrária ao movimento. O movimento aí da caixa é de descer, tá? A superfície do carrinho. Então, contrário ao movimento, a gente tem uma força de atrito, tá? E como está encostada na superfície, a gente vai ter uma força normal. Para colocar a posição aí da força normal, eu vou fazer a primeira consideração aí para a resolução do exercício, que é fazer a consideração que a caixa deslize. Então, adotando que a caixa deslize, tá? Teremos aí que a força de atrito vai ser igual ao μ. Nesse caso aqui foi dado só o μ estático. Se tivesse sido dado o μ estático e o μ cinético, utilizaríamos aqui o μ cinético, que a gente está na condição de deslizamento, tá? Vezes a normal. Nesse caso só foi dado o estático, então vamos usar o μ estático vezes a força normal para a condição de que está deslizando, tá? Então, feito essa consideração,
a localização da força normal para o deslizamento vai ser a uma distância x, tá? Aqui está a força normal, que está a uma distância x da linha de centro aí, que passa pelo centro de gravidade da caixa. Então essa é a posição aí da força normal. Então essas são as forças que estão sendo aplicadas sobre aí a caixa. Tendo feito então a consideração que a caixa deslize e colocando aí a posição da força normal, agora vamos fazer a consideração, né, das equações do movimento, né, que vai ser o movimento de translação, tá? Então a gente tem, para a condição do movimento de translação, o ponto G, o centro de gravidade da caixa, ele vai permanecer aí na mesma trajetória, que vai ser a trajetória aqui retilínea, tá? Então a gente tem que o somatório de momentos aí para o ponto G, ele vai ser igual a zero. O referencial é que anti-horário é positivo. Então, quem a gente tem aí causando momento ali no ponto G? A gente tem a força normal, que está aqui, segurou em G, vai fazer com que rotacione no sentido anti-horário. Então, é um momento positivo, normal, vezes a normal está nessa direção, então a distância a gente pega na direção perpendicular, que vai ser a distância x, até chegar ali na linha de ação do ponto G, então normal vezes x. E temos a força de atrito, que segurando ali em G, vai rotacionar no sentido horário, então vai ser um momento negativo, menos φ. Aí temos a força de atrito nessa direção, então a gente pega a distância na direção perpendicular, que vai ser a distância daqui, que é metade da altura da caixa, que eu vou chamar de H. De forma literal, vou colocar aqui H sobre 2. Isso tudo eu sei que vai ser igual a zero e eu vou chamar de equação número 1. Agora, aplicando as outras equações do movimento de translação, temos aí somatório das forças em x tem que ser igual a massa vezes a aceleração g de x. O referencial está que essa direção aí para cá, nesse sentido, é positivo para x. Então, o que a gente tem de força? Para x, pegando aqui a força peso, decompondo aqui nessa direção, a gente vai ter essa componente. Aqui a gente coloca o ângulo, que é o ângulo de 15 graus, de forma literal θ. É o ângulo que está aqui colado com o eixo y, que é o mesmo ângulo que está aqui colado com o eixo x e o vetor AG. Aí a gente tem aqui que essa componente na direção x, ela está sem o ângulo θ, então é o seno, ou seja, a medida oposta ao ângulo. Então a gente tem que é mg vezes o seno de θ na direção positiva de x. E a gente vai ter aí contrária à direção positiva a força de atrito, que é o φ. Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração AG de x. A AG está aqui, ó, e a gente tem que decompor. A gente vai ter a componente aqui, que vai ser AG de x. Está junto com o ângulo, para o sentido oposto do positivo que eu adotei de referência. Então, é menos AG com o ângulo, é o cosseno do ângulo θ. Aí, então, temos essa aqui, que eu vou chamar de equação 2. E aplicando a última equação aí para o movimento, somatório de força em y é igual a massa vezes a aceleração AG de y, referencial, essa direção é a positiva. Então a gente tem aí a força normal nessa direção para cima, positivo, normal,
temos a componente aqui da força-peso, que está no sentido negativo, juntamente com o ângulo, ou seja, menos mg, com o ângulo é o cosseno de θ. Isso tudo é igual a massa vezes a componente ag de y. Decompondo aqui o vetor da aceleração, a gente tem aqui a componente que vai ficar para o sentido negativo, que está sem o ângulo, oposta aqui ao ângulo, ou seja, menos ag, sem o ângulo é o seno de θ, tá? E aí a gente chama essa equação de equação número 3, tá? Então a gente fez aí o desenvolvimento das equações de movimento de translação de forma literal. Agora a gente vai aplicar a condição, né, que está deslizando, que é adotar essa condição. Então eu vou começar aí, para adotar essa condição, eu vou começar equacionando por 3. Então em 3 eu vou isolar a normal. Então eu vou ter que a normal é igual, esse termo vai passar para lá, positivo, o m está nos dois termos, eu vou pôr em evidência, então fica m que multiplica esse termo que fica positivo, que é o g cosseno θ, menos esse termo aqui, que é menos ag vezes o seno de θ. Aí a gente vai pegar aí a equação por 2, tá? E vamos ter que m vezes g vezes o seno de θ menos, aí a gente vai pegar aqui o φ, sendo que o φ é mi s vezes a normal, então vai ficar mi s vezes a normal, que é tudo isso que a gente acabou de encontrar, que é massa vezes gravidade, cosseno θ, menos ag seno θ, tá? Tudo isso daí que fica igual a menos, vem aqui para frente, a massa que multiplica a aceleração ag vezes o cosseno de θ. Então o objetivo aí nessa equação é isolar o ag, tá? Então, colocando o ag desse lado, esse termo aqui, ó, vai ficar negativo com negativo, desse lado já está positivo. Aí a gente tem aí, simplificando para facilitar, a massa está em todos os termos, a gente pode cortar. Para esse termo, vai sobrar o μs e o seno de θ. Então a gente tem aqui μs que multiplica o seno de θ. Desse lado aqui, juntamente com a g, que está negativo, vai passar para lá positivo. A gente tem o cosseno de θ. Então fica mais cosseno de θ. Isso tudo é igual. Aqui, esse termo, esse menos, vai vir com esse termo. Vai ficar negativo. Vai passar para lá positivo. O g aparece nos dois termos. Coloque em evidência. Esse termo fica positivo, μs cosseno de θ. Esse termo que estava positivo fica negativo. O g eu coloquei em evidência, sobrou menos o seno de θ. Isolando a g vai ficar igual a gravidade que multiplica μs cosseno θ menos seno de θ, que fica dividido por μs vezes o seno de θ mais cosseno de θ. Então, dessa equação aqui, como foi dado o valor de μs, que é meio, a gente consegue calcular qual é o valor da aceleração ag. Então, a gente vai ter que ag é igual a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, μs 0,5, cosseno, o θ é 15 graus, aí menos o seno de 15 graus, dividido por 0,5 vezes o seno de 15 graus,
mais o cosseno de 15 graus. Então, pode-se calcular aí a G como sendo igual. A gente vai ter aí 0,5 vezes o cosseno de 15 menos o seno de 15 dividido por 0,5 vezes o seno de 15 mais o cosseno de 15. Tudo isso multiplica o 9,81. A gente tem o valor aí de 2,0, aqui como é 0,7, arredonda, fica 0,1, tá? Na unidade de metro por segundo ao quadrado. Então, temos aí o valor da aceleração, tá? Na condição se desliza, mas a gente tem que avaliar se realmente está deslizando. Então, a gente precisa calcular os outros valores. Então, a gente volta aqui, nessa condição, calcula o valor da normal. A normal a gente vai encontrar como sendo massa, 50 quilos, aí vezes a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, aí vezes o cosseno de 15 graus, menos a G, que a gente encontrou de 2,01 metro por segundo ao quadrado, vezes o seno de 15 graus. Então, vamos encontrar o valor da normal como sendo igual. Temos aqui o valor da aceleração sem arredondamento, vou multiplicar pelo seno de 15, multiplicado por menos 1, para ficar aqui negativo, mais 9,81, que multiplica o cosseno de 15, que multiplica 50. Então, temos o valor aí da normal de 447,80, arredondando aqui, fica 81. Aí temos quilo vezes metro por segundo ao quadrado, que dá a unidade de Newton, que é a unidade de força. E podemos calcular aí a condição da distância x, né, por 1, pela equação 1. Se a gente isolar o x, a gente vai ter aí que vai ficar aí a força de atrito vezes H dividido, esse 2 fica dividindo, a normal passa dividindo, 2 vezes a normal. Para a condição que a gente está adotando que deslize, a gente tem o FAT, que é μ estático vezes a normal, vezes H, dividido por 2 vezes a normal, ou seja, normal corta com normal, é o μ estático vezes H, dividido por 2. Então, a gente tem que x vai ser igual ao μ estático, que é 0,5, a altura H, que é de 1 metro, dividido por 2. Então, a gente vai ter aí o x como sendo 0,25 metros, tá? Então, essa é a distância x, onde está aplicada a força normal. Então, como essa medida aqui, ó, até a extremidade da caixa, a gente tem que essa medida é metade do 0,6, ou seja, 0,3 metros. Portanto, temos que x igual a 0,25 metros é menor que 0,3 metros. Então, realmente, a caixa está deslizando conforme foi adotado, tá? Então, a gente adotou que a caixa deslizava, como x deu 0,25, ou seja, menor que aqui metade do comprimento da caixa, significa que está deslizando. Então, temos a menor
aceleração sendo para o deslizamento, ou seja, A igual a 2,01 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aí que a caixa desliza antes de tombar. Agora, complementando a resolução, se x maior que 0,3 metro, a caixa tombaria. Então, se tombar, fazendo a consideração, se tombar antes que deslizasse, qual que seria a condição que a gente teria para que essa caixa tombasse? Se tombar, a força normal está aplicada na extremidade da caixa. Vou colocar aqui um ponto A. Seria aqui esse ponto e teríamos que a força normal estaria aplicada aqui nesse ponto. Se a força normal fosse aplicada nesse ponto, significa que a distância x aqui na minha equação 1 seria exatamente igual aqui à metade do comprimento, que eu vou considerar que é um L sobre 2. Então, em 1, para x igual L sobre 2, a gente tem que normal vezes L sobre 2 vai ser igual a força de atrito vezes H sobre 2. Aí o 2 simplifica, a gente tem a condição, isolando a força de atrito, que vai ficar normal L sobre H, tá? Então, a gente tem essa condição ali na primeira equação. E a gente tem que, se for tombar, significa que a força de atrito ela tem que ser menor ou igual que o μ estático vezes a normal. Ou seja, pegando aqui a faixa que a gente acabou de achar, a normal vezes L sobre H tem que ser menor ou igual que o μ estático vezes a normal. Então, a gente teria que normal corta com normal, ou seja, L sobre H tem que ser menor ou igual ao μ estático. O μ estático teria que ser maior ou igual ao L sobre H. Quem que vai ser o L sobre H? O L é o comprimento aqui total da caixa, seria 0,6 metros, dividido pelo H, que seria a altura de 1 metro. Então, a gente tem aí que μ estático teria que ser maior ou igual ao 0,6, tá? Então, para que ocorresse o tombamento aqui primeiro, teríamos que o μ estático fornecido fosse maior que 0,6. E aí, quando a gente fizesse essa consideração primeiro, se a gente tivesse um μ estático maior que 0,6, na hora de calcular o x aqui, o x seria maior que o 0,3. E aí, sendo maior que 0,3, a gente teria que a condição seria que a aceleração para tombar seria a menor aceleração. Então, na condição aqui, a gente teria que, para tombar, teria que ter um μ maior ou igual a 0,6. Então, fazendo a consideração que o μ é o 0,6, a gente pode achar a aceleração aí G para o tombamento, que seria usar essa equação utilizando o mínimo aí
do Mi S para tombar, que seria 0,6. Então, calculando, para dar aí de exemplo, a gente teria o 0,6 que multiplica o cosseno de 15 menos o seno de 15. Aí teremos dividido por 0,6 vezes o seno de 15 mais o cosseno de 15. Tudo isso vezes 9,81. Teremos aí uma aceleração de 2,81, arredondando, em metros por segundo ao quadrado. Então, na consideração mínima para o tombamento, a gente teria uma aceleração aí de 2,81. Então, como a gente busca a aceleração menor, né? Ou seja, para deslizar primeiro, a gente precisa só de 2,01, porque nesse caso a gente tem um Mi de 0,5. Então, para tombar seria aí com um Mi maior que 0,6 e a aceleração seria de 2,81, a aceleração mínima aí. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!